Todos os dias são colocadas no Instagram 80 milhões de fotografias, que recebem mais de 3 bilhões e meio de curtidas. Mostrar o que se está fazendo a todo momento é exibicionismo? Esse comportamento pode levar a um narcisismo? É sobre isso que vamos conversar hoje com a psicóloga Cássia Cardoso Pires. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar explicando então o que é o narcisismo? Bom, narcisismo ele é um termo usado, né? A psicanálise usa ele ele surgiu depois de um mito. Existe um mito do Narciso, né? Certo. O Narciso, ele era um deus lá, alguém que nasceu lá na Grécia, e ele tinha muita, na verdade ele tinha uma maldição, que ele não poderia se olhar, porque se ele se olhasse ele morreria. Então ele era muito belo e ele se adorava muito, né? Certo. Mas ele não podia se ver. Aí um dia ele tá lá andando na selva, sei lá onde, e ele escuta alguém falar alguma coisa, que era uma ninfa, uma ninfa muito tagarela, e que ela tinha recebido uma maldição que ela sempre repetiria a última palavra que ela escutasse. Certo. Ela chamava Eco. Então, quando o Narciso fala, quem tá aí? Ela repete, quem tá aí? E ele fala, aparece. E aí ela fala, aparece. Quando eles se encontram, eles têm ali um romance, alguma coisa. Por quê? O Narciso, e por que essa passagem é muito importante, né? Porque ele tem, o narcisista, ele tem essa coisa de olhar no outro o si mesmo, né? Ele olha como se fosse um espelho. Ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o diferente. O diferente ele exclui, ele acha que está errado, ele maltrata, então ele tem muita dificuldade com o diferente. Como a Eco repetia as coisas que ele falava, ele se apaixonou pela Eco, mas na verdade ele estava meio apaixonado por ele mesmo. Um dia ele se olha no lago e vê o reflexo dele refletido. Certo. E aí não se sabe, tem dois finais do mito, né? Um que ele fica paralisado, tamanho entorpecimento de vê-lo ali, né, da beleza dele, e o outro em que ele se atira, de tão belo ele mergulha, mas os dois ele morre. Nos dois casos ele morre. Então, a palavra narciso, ela é derivada da mesma origem da palavra narcótico. Então, que tem esse entorpecer, tem esse ficar meio sonado, meio ludibriado, que não vê as coisas com clareza, né? Que vê as coisas sempre muito embaçadas, sobre um ponto de vista muito embaçado, assim. Então, surgiu daí essa história dos narcisistas e começaram a ser chamados de narcisistas as pessoas que queriam muito aplausos, que queriam muito holofotes, onde elas ficavam muito expostas. Porque uma característica do narcisista, acho que talvez a principal, é essa coisa da imagem. Ele preza muito pela imagem, ele gasta muito tempo se preocupando na sua imagem, em mostrar o que ele é. Porque não é só ele acreditar na imagem, ele tem que ser reconhecido por essa imagem. Então ele desenvolve uma ideia de como ele deve ser, e ele gasta muita energia convencendo o outro de valorizá-lo, né? Ele tem essa coisa. Então a Eco, né, no mito, ele procura ecos na vida, né? Pessoas que ecoem. Não é? O ecoar tem a ver com essa ninfa Eco, né? O ecoar é por isso, é porque ecoa. O que eu falo, eu encontro em você. Você legitima a imagem que eu quero te passar. Então, essa que é a ideia. E daí a gente vê, né, essa questão, então, de 80 milhões de fotografias publicadas por dia ali no Instagram, e só no Instagram, sem pensar nas outras redes sociais, né? E que tem também essa questão, então, do retorno, do se olhar,
Porque a pessoa só está olhando para ela, a foto dela, o melhor filtro, o melhor ângulo. Você acha que uma pessoa que tem essa tendência de todo dia postar uma foto ou a todo momento o que está fazendo mostra para as outras pessoas, fica irritada quando alguém não concorda com o que ela está fazendo, tem a ver também com esse narcisismo? Ah, provavelmente sim. O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade, né? Mas todos nós temos uma quantidade de narcisistas, né? Isso é importante também para a nossa autoestima, né? Então, assim, todo mundo tem um pouquinho, como todos os distúrbios, é a quantidade que tira o tom, né? Todo mundo tem aquela característica mais narcísica, mas o exagero é o que faz se tornar um transtorno, um distúrbio, né? E aí é a forma como a pessoa se comporta no mundo que caracteriza esse distúrbio. Então, não é que todo mundo que poste fotos são narcisistas. Tem um quê de narcisismo você querer se mostrar e querer que o outro te valorize por isso. Então, tem um quê. Mas não significa que todos tenham o transtorno, né? O transtorno é só no exagero. E aí, sim, tem muito... E aí que tá, né? A nossa sociedade favorece muito, tem favorecido muito esse tipo de personalidade. Porque ela valoriza, ela dá o combustível que o narcisista precisa, que é essa adoração, esse fascínio, ele precisa disso. Ele chega até a escravizar um pouquinho, assim, um pouquinho não, ele escraviza as pessoas que estão em volta dele, porque o amor dele é um amor condicional. Ele só ama quem valoriza ele, quem legitima ele. Quem é contra ele, ele abomina, ele não quer perto. Então, por isso, talvez essas coisas de muito ódio também, né? Eles não aceitam uma crítica, não aceita qualquer coisa, só aceita elogio. Quem critica, isso vai levar a níveis muito graves, às vezes, de brigas, de bate-boca, né? Enfim. E a gente vê muito isso nas redes sociais, até dos famosos, né? Os famosos sempre ali postando tudo que fazem, né? O que estão comendo, onde estão, as atividades físicas. Porém, tem essa questão do quando tem algum seguidor que começa a falar mal, algum seguidor que não concorda, eles têm uma postura já de ir contra, né? De bater, de responder àquela pessoa. Tem então um pouco a ver também, você acha que os artistas, as pessoas que acabam se expondo também por meio da arte, tem um pouco de narcisismo? Já que você falou que tem essa exposição? Eu acho que sim, eu acho que tem, mas de novo aquela história. Tem um pouco de narcisista em todo artista, em todas as pessoas que se expõem de alguma maneira, porém tem um narcisismo saudável, né? Como se fosse, sei lá, um espectro assim. Então tem uma coisa mais saudável, onde é bom você poder se colocar e confiar no que você está falando e querer divulgar as coisas que você está falando. Mas isso levado a um extremo, aí é o transtorno. Que também pode existir muitos artistas com o transtorno mesmo narcisista, né? Aquela pessoa que ela se idolatra muito, né? Ela é muito autorreferente, a referência é ela, tudo que ela pensa e tudo que ela faz é o certo. Na verdade, no fundo, ela tem uma baixa autoestima. Então, ela passa uma imagem muito segura, de alguém muito, muito seguro de si, mas no fundo é uma insegurança que a faz construir essa imagem, né? Tem algumas pessoas que acreditam que não, que eles são realmente autoconfiantes, mas na maioria das vezes a gente percebe uma fragilidade, que essa estrutura forte de eu sou o melhor de todos é para se proteger da fragilidade. Ele tem muita vergonha de se mostrar. São pessoas que têm muita dificuldade de mostrar os seus reais sentimentos. Elas respondem de acordo com o que elas acham que você vai gostar, o que você vai valorizar, e não realmente como elas estão se sentindo. Elas não são pessoas muito espontâneas, elas parecem que estão sempre representando, assim. Quando que isso começa? É só na fase adulta ou criança também pode ser? Não, pode desde pequenininho já aparecer. O que acontece é que às vezes isso é uma questão de personalidade, mas isso também é influenciado pelo meio. Então, por exemplo,
crianças que têm pais narcisistas podem começar a desenvolver também o narcisismo. Os pais narcisistas geram crianças muito inseguras. E nessa insegurança, elas vão tentando agradar o outro. Então, elas vão crescendo e vão se tornando adultos narcisistas também. E uma característica do narcisista, por exemplo, como pai, como mãe, como educador, é que eles são muito frágeis na construção de caráter dos filhos, no sentido de que eles estão muito, como eles olham muito para eles mesmos, eles têm dificuldade de olhar para o filho. O filho, muitas vezes, ele vem como um projeto, assim, tipo, eu sonho em me formar, em comprar uma casa e em ter um filho. Ele é um projeto. E aí quando ele nasce, os pais ficam muito... o pai ou a mãe, pode ser, né? Ficam muito preocupados em que essa criança seja uma extensão deles. Então, assim, se eu sou o melhor de todos, o meu filho tem que ser o melhor de todos. E ele tem que ser o melhor de todos de acordo com o meu padrão. Nossa. Então, eu não aceito também a espontaneidade do meu filho. Eu fico tentando o tempo todo enquadrar o meu filho. E uma característica, às vezes, dos narcisistas é usar de muita humilhação e crítica. Então, eles chegam a ser muito cruéis com os filhos nessa tentativa de enquadrá-los. Então, isso é muito delicado. Por exemplo, se o pai é narcisista e a mãe percebe, ela vai ficar... É meio chocante, às vezes. Mas, para ele, pai, é uma forma de demonstrar amor. Porque ele acha que... Então, por conta, às vezes, da história dele, ele já acha que é assim, que tem que ser duro mesmo, que tem que pôr rédeas curtas, limites. Só que ele não entende que o padrão do outro pode ser diferente do dele. Às vezes um pai é muito extrovertido e o filho é introvertido. E ele não aceita isso, porque ele acha que ser introvertido é errado. Porque o certo é ser como ele, é ser extrovertido. E aí, nisso, ele vai, às vezes, usando de muita crueldade para dizer para o filho que ele não pode ser assim. Nesse sentido, a humilhação que eu quis dizer, às vezes com palavras, com castigos. Então, isso vai fragilizando também a criança. Só que, essa competição entre pais e filhos, por exemplo, é muito ruim, porque ninguém ganha, né? Sim. Aparentemente, no começo, pode parecer que esse pai está ganhando, porque essa criança vai tentar se moldar ao que ele quer, porque ela quer o amor dele, porque ela não sabe viver sem ele e ela precisa desse amor. Então, no começo, ela vai se moldando e dá a impressão para esse pai que ele está ganhando o jogo. Certo. Só que, conforme ela vai crescendo e percebendo a sua individualidade, ela vai querendo destruir esse pai. Ela vai começar a brigar muito ferozmente com esse pai, para tentar se mostrar como ela é. E nessa briga, todo mundo sai muito ferido, né? Sim. Porque ninguém ganha. Você atende, né, crianças e chegam muitas no consultório com esse perfil, né, de pais que acabam tendo... Você acha que se confunde um pouco a autoridade, autoritarismo, narcisismo? Você acha que está tudo ali perto? Eu acho que eles podem se confundir um pouco no sentido de que o narcisista, ele quer ter muito controle das coisas. Então, ele acaba sendo muito autoritário, né? Ele quer ter o controle de tudo. Tudo que ele não tem controle desespera ele. Então, ele não quer nem conversa. Então, ele quer tudo muito controlado, ele quer tudo muito do jeito dele. E ele tem muitas fúrias narcísicas, que a gente fala. Ele fica com muita raiva quando ele é contrariado. E isso assusta muito as pessoas. E normalmente quem está próximo deles são essas pessoas mais ecos, né? São essas pessoas mais frágeis também. Por isso que lá, há um tempinho atrás, quando eu falei que algumas pessoas acreditavam que ele não tinha baixa estima, que quem tem a baixa estima são as pessoas que estão em volta, os ecos, né? Eu acho que quem está em volta também tem problema de estima, porque se sujeita a esse controle, a esse autoritarismo, a essa dominância mesmo do narcisista, né? Se submete ao que ele acha que é importante e não tem forças para dizer não concordo com você, né? Porque a pessoa que tiver força para dizer não concordo com você, provavelmente ela vai se afastar desse narcisista, porque o narcisista... Ou vai ser afastada, né? Também,
O narcisista, ele não consegue se perceber como errado, ele tem muita dificuldade de perceber o erro dele. Ele não cogita isso, assim. Ele é o perfeito, ele sabe tudo. E aí, para o filho é muito difícil, né? Porque já tem esse amor, né? O amor de filho para pai já tem esse olhar da divindade, de alguém muito importante. E se o pai usa isso também para dominá-lo e para enquadrá-lo, fica muito difícil, né? Como que fica a relação, então, dessa pessoa narcisista com a sociedade, né? É o que você falou, muitas pessoas as pessoas que vão estar próximas são aquelas que, de uma certa maneira, são alimentadas por esse comportamento, né? Mas como que ela consegue conviver com outras pessoas? Porque a sociedade, né, somos todos juntos ali, como que ela vive? E é confundido também com o egoísmo? Então, tá bem difícil, né? Porque atualmente essas características narcísicas, elas estão sendo valorizadas, né? Você quer ser igual à pessoa que tem um monte de curtidas no Instagram, né? Então, e você quer fazer como ela. Você acha que ela é muito segura quando ela se expõe, né? Porque, na verdade, essas pessoas, às vezes, elas são mais difíceis de se relacionar quando numa relação íntima. No público, elas não são tão difíceis, até pelo contrário, às vezes elas são muito encantadoras, porque é esse o lugar, elas querem ser reconhecidas, então elas são pessoas encantadoras, elas são pessoas que fascinam, aquelas rodinhas de conversa onde só aquela pessoa fala e você fica encantada com ela. Elas são muito difíceis na relação íntima, de mais proximidade, de filho, de marido e mulher. Essas relações é que são difíceis com uma pessoa narcisista. As relações públicas, elas são muito valorizadas, porque são pessoas que estão o tempo todo querendo encantar os outros. E elas têm um charme, elas têm um poder de sedução muito grande. Então, no público elas vão se saindo bem. Então, a nossa sociedade, ela está criando muitos narcisistas. Isso que está sendo muito ruim, né? Assim, porque as mídias, toda a exposição, você quer ser igual aquelas pessoas que estão expostas, mas porque você não sabe o que está acontecendo na casa delas, ou a solidão que elas vivem quando desligam as câmeras, quando desligam o Instagram, né? Então, assim, o vazio que essas pessoas sentem quando apagam as luzes, né? São pessoas que têm uma tristeza muito profunda e um vazio muito grande. Então, elas ficam o tempo todo tentando subir nesse palco da vida e ter muito público, porque o vazio delas é muito grande. Então, enquanto elas estão expostas e estão trocando, quer dizer, trocando não, né? Estão sendo adoradas, porque elas não trocam, elas só querem a adoração. Elas se acham assim, como se elas fossem uma obra-prima, né? Como se elas fossem uma coisa assim, todo mundo tem que... E todo mundo tem que se sentir lisonjeados de estar ao lado delas, sabe? Assim, então, é como se elas fossem uma estátua lá do Da Vinci e todo mundo vai lá para ver, todo mundo paga para olhar. Elas se sentem assim. Elas acham que as pessoas têm que pagar para vê-la, têm que pagar para a companhia dela. Só que, no fundo, elas sentem um vazio. Elas não sabem se relacionar com o sentimento. Elas têm muita dificuldade com o sentimento. A pessoa, ela consegue identificar isso, né? Você falou que é muito difícil ela se olhar. Ao mesmo tempo que o olhar dela está virado para ela, ela ainda não consegue ter essa percepção de quem realmente ela é e do comportamento e que pode estar passando dos limites. Sim, ela tem muita dificuldade. É interessante isso, o olhar está virado para ela, mas ela não se enxerga. Porque, na verdade, é um olhar virado para ela, mas é um olhar que ele está só pela casquinha, né? Ele está pela imagem. E é um olhar que criou uma imagem. Ele não está vendo a imagem real. Ele fica olhando o que ele gostaria de ser. Mas aí ele vai se identificando com essa imagem que ele gostaria de ser. Então, assim, assim, eu gostaria de ser assim. E aí, sei lá, atriz de Hollywood. Então, eu vou construindo essa personagem, eu vou me tornando aquela personagem. E cada vez que eu vou me tornando mais ela, eu vou me identificando mais com ela e eu vou me perdendo. Sabe quando, às vezes, por exemplo, o Pelé, ele usa Pelé e Edson? Talvez seja numa tentativa de não se misturar
com essa imagem Pelé. E aí poder ser o Edson no íntimo dele. Então, o narcisista não, ele vai ser sempre o Pelé, e onde ele estiver ele vai querer aplausos, e onde ele quiser ele tem que ser o the best, o melhor de todos. Então, é um pouco isso, é como se quando você consegue lidar com o seu narcisismo, não sei se é o caso do Pelé, mas eu acho que fica bem, porque ele mesmo se chama, né, de 2 nomes. Sim. Eu acho que é uma tentativa de descolar disso, porque se ele cola na imagem do Pelé, ele pode se achar muito mais do que ele realmente é. E aí começa a ter uma arrogância, você começa a se achar melhor que todo mundo, e aí todo mundo está sempre abaixo de você, e isso também gera muita inveja. Talvez uma característica mais... O egoísmo também, né? Porque mas o egoísmo, ele nem percebe o outro, né? O egoísta, ele perceberia o outro e se colocaria em primeiro lugar. Certo. Na questão do narcisismo, acho que ele nem vê direito o outro, né? O outro está lá só para servi-lo. Então, ele é egoísta também, mas talvez, eu acho que o que caracterizaria mais ele é a inveja. Porque como ele quer ser melhor de todos... Ele não quer que ninguém seja melhor. Então, se alguém tem alguma coisa melhor que ele não vai querer destruir ou vai querer disfarçar e tirar do foco. Muitos narcisistas acham que os outros invejam ele, mas na verdade ele também é um bom de um invejoso, né? Ele não percebe por causa dessa história do olhar. O olhar é o olhar só da imagem que ele construiu, não é o olhar dentro dele. Ele não enxerga dentro dele, ele enxerga só a imagem que ele construiu. E faz de tudo para que essa imagem não seja nem um pouquinho arranhada, né? Ele defende isso com unhas e dentes, gasta muita energia. E como ele está olhando muito para ele, também ele tem pouca possibilidade de olhar ao redor, de perceber os outros. Aí tem a questão de pessoas que estão se tornando narcisistas, né? Até por olhar outras pessoas, tem a questão da inveja ou do desejo de ser aplaudido tanto quanto, de ter os fãs, né? Literalmente, porque né, nas redes tem os fãs. Mas então esse é um comportamento aprendido. Quem nasce assim, é o quê? Já é um distúrbio? O bebê nasce assim, a pessoa cresce, como bebê ela já demonstra isso? Como que é? Na verdade, o bebê, ele tem uma coisa narcísica. Isso faz parte do desenvolvimento dele. É importante até que ele tenha, né? Que ele se sinta o centro do mundo, porque o narcisista, ele se sente o centro do mundo. Então, quando a gente nasce, é saudável o bebezinho se sentir o centro do mundo, que todo mundo está olhando para ele, que todo mundo está cuidando dele. Então, esse sentimento narcísico num bebê é saudável. Porque, inclusive, se ele não tiver isso, é preocupante, né? Porque isso faz parte da construção da autoestima. Então, assim, primeiro todo mundo me adora, e aí como todo mundo me adora, eu começo também a falar, eu acho que eu sou legal. Então, o bebezinho vai crescendo assim, mamãe gosta, papai gosta, titia gosta, as pessoas vêm me visitar e falam que eu sou lindo. Então, para um bebezinho é importante ser um narcísico. Só que à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo que aprender que, eu sou lindo, mas ela também é linda. Então, o meu limite é até onde é o limite dela. Então, isso vai se desenvolvendo com... A gente poderia dizer que o narcisista adulto, digamos, ele não saiu daquele bebezinho. Ele continua sendo aquele bebezinho e não desenvolveu a personalidade dele. Ele ficou paralisado lá. Porque o normal, né, o saudável, seria que esse narcisismo fosse se transformando. Ele é importante no começo para eu também me validar e me sentir querida, mas aí aos poucos eu também vou me soltando disso, vendo que eu sou humana, que tem outras pessoas legais também, eu vou abrindo o meu olhar para o mundo, porque o narcisista fica olhando para ele, eu só sou legal. Então, quando eu começo a abrir o olhar, ver que eu sou legal, mas outras pessoas são legais, eu aprendo com as outras pessoas. O narcisista, ele não se abre para isso, ele acha que ninguém tem nada para ensinar para ele, porque ele já é perfeito, tudo que ele faz é maravilhoso. Mas é uma coisa natural. É uma coisa natural. E daí como que se mede, então, o narcisismo com a autoestima, né? Ser uma pessoa bem resolvida. Então, a autoestima,
para mim, eu acredito que ela está muito ligada também aos nossos sentimentos, né? Ao nosso autoconhecimento, né? Porque eu acho que a gente confunde um pouco a autoestima com o próprio narcisismo nesse sentido, né? Porque você acha que uma autoestima é se expor com segurança, né? Digamos assim, eu confio na minha personalidade, na minha imagem, então eu me exponho porque eu tenho autoestima. Mas não é bem isso, porque a autoestima tem a ver com autoconhecimento, o quanto que eu me aceito, o quanto que eu me valorizo. E não necessariamente tem a ver só com a exposição disso. Às vezes eu sou uma pessoa tímida que não me exponho, mas eu tenho uma super autoestima. Né? Porque eu confio que eu estou fazendo o melhor, eu não preciso me expor. A autoestima não tem a ver com exposição, tem a ver com aceitação e valorização do que você é. Aceitação do que você é. Bom, a gente está chegando nos minutinhos finais e essa situação, ela pode ser revertida? A pessoa que é narcisista, de repente ela assistiu essa entrevista, se identificou, ou alguém em casa deu um toque, olha, começa a observar, ou o próprio psicólogo, né, o terapeuta, falou sobre essa característica. Há a possibilidade de mudar isso ou não? É um comportamento e vai continuar? Não, eu acho que há possibilidade sim de mudança, até porque se a gente pensa que ele nasce, se é uma característica do ser humano, e a gente nasce todo mundo com isso, é uma questão de dosagem do narcisismo, né? Sim. Então, a gente pode melhorar isso, se eu estou me achando muito duro com as pessoas, eu acho sempre que todo mundo está... Isso é talvez uma coisa importante para observar, se você acha que o mundo inteiro, todo mundo, o tempo todo está errado, talvez vale a pena levantar uma orelhinha e pensar, puxa vida, né? O mundo inteiro está errado, só eu estou certa? Então, talvez eu esteja aí meio equivocada de alguma coisa. Talvez eu precise conversar com alguém sobre isso. Mas é muito difícil o narcisista achar isso, sabe? Num nível de personalidade mais extremo, digamos assim, né? Então, alguém que... Mas como são níveis, todo mundo tem, algumas pessoas que percebem que estão indo para esse lugar, onde elas vão afastando as pessoas, porque ninguém gosta de alguém que é tão perfeitinho que não pode se relacionar, né? Sim. Então, essas pessoas acabam começando a ficar muito solitárias. Se ela perceber isso, eu acho que vale muito a pena ela procurar uma ajuda, porque ela entrando em contato com isso, ela vai poder melhorar essa dose de narcisismo. Um pouquinho de narcisismo é bom e importante para todo mundo, porque ajuda a gente, é um pedacinho da nossa autoestima também, ajuda a gente a se valorizar. Mas numa dose maior, ele vai tornando a gente mais solitário e muito egoísta, muito invejoso, muito raivoso, porque começa a ficar com raiva do outro que não se enquadra no que você gostaria que ele fosse. Bom, e você escreveu um artigo sobre isso, né? Tá aí tem no esse livro que a gente escreveu, mas em companhia de outras amigas psicólogas. O meu capítulo foi sobre os pais narcisistas, né? Então aqui tem alguma ideia, se alguém quiser se aprofundar mais no tema e quiser saber um pouquinho mais de alguma coisa, vale a pena. Tá, ok. Muito obrigada pelas essas informações e que a gente consiga construir um mundo melhor, né? Cada um sendo menos ou na medida certa, né? No narcisismo. Obrigada. Tomara. Bom, o programa em discussão especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp, no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Situação.